Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Hebreu 9:27. Hebreu 9:27, que tem por tema: porque a humanidade vive sempre com medo. Não é verdade? A humanidade vive sempre com medo. E esse medo traz uma combinação de muitas coisas. E são tantas perguntas que elas fazem, né? Que deixa muitos apreensivos. Não é verdade? Muitos se perguntam: para onde é que eu vou depois que eu morrer? Muitos perguntam: será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Muitos perguntam: eu sou pecador, eu vou direto para o inferno. Não é verdade? Então são tantas perguntas que martelam a sua mente dia após dia. E você fica perturbado. Não é verdade? Então eu estou aqui para tentar te esclarecer e tentar abrir teus olhos, né? Mas sei e saiba você que a última decisão é sua. Não é verdade? Então eu posso assim te dizer: você pergunta e a Bíblia responde. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que diz: porque a humanidade vive sempre com medo. Amém? E o medo, ele traz a incerteza, não é verdade? O medo é um mecanismo de defesa essencial para a sobrevivência, moldado ao longo de milhões de anos de evolução. Ele prepara o corpo para fugir ou a luta diante de um perigo, liberando hormônio como adrenalina. Não é verdade? Então, desperta curiosidade, desperta interesse, desperta o próprio medo. Não é verdade? Então diz assim: talvez seja essa algumas interrogações que martelam os seus pensamentos e sua mente. Né? São tantas perguntas, tantos questionamentos que te perturba, que te deixa até amedrontado dia após dia. E uma dessas perguntas são: o que será de mim depois da morte? Muitos se perguntam isso, não é verdade? O que será de mim depois da morte? O que acontece depois que eu morrer? Não é verdade? Mas eu vou te dizer, a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso está em Hebreu 9:27. Amém? Glória a Jesus. Outra pergunta que o ser humano sempre faz é essa: minha alma vai para o céu ou para o inferno? Meu amado irmão, aí depende de você. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Mas as suas escolhas, as suas decisões é que vai fazer com que você vá para um desses lugares. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que quem tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João 5,12. Não é verdade? Outra pergunta que martela o ser humano é: como será o inferno? O Zeca Pagodinho um dia disse que o inferno é um lugar onde tem uns anjos tocando e ele vai lá para conversar, vai dançar, vai fazer acontecer. O inferno não é isso. O inferno é um lugar de tormento, como eu acabei de dizer, um lugar de tormento.
um lugar onde um fogo queima dia e noite. É um lugar onde ninguém quer ir, não é verdade? Então, infelizmente, esse cantor aí falou essas coisas sem ter a noção de como é o inferno. O inferno ninguém quer ir. Ninguém quer ir para esse lugar, não é verdade? Como será o inferno? A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento na eternidade, que Deus preparou para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, e para todos os seres humanos que nesta vida se esqueceram de Deus, não obedecendo suas palavras, Salmo 91, 17. Lá só haverá pranto e ranger de dente, Mateus 25, 30. Amém? Glória a Jesus. Então agora você sabe aonde é o inferno. Será que tu quer ir para lá? Não é verdade? Deus disse, eis que te dou bênção, vida, bem ou mal, mas tu que escolhe, não é verdade? Eis que te dou bênção ou maldição, mas é tu que escolhe. Por isso que eu disse, a escolha é sua. A Bíblia diz, eis que existem dois caminhos, uma porta larga e uma porta estreita, mas é você que escolhe para onde quer ir, não é verdade? Então, meu amado irmão, outra pergunta será, como será o céu? Como será o céu? A Bíblia diz que lá nunca mais terão fome nem sede, nunca mais terão sede nem fome. Apocalipse 7,16. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21,4. Não é verdade? Outra pergunta que perturba a mente do ser humano é, como saberei o caminho para escapar do inferno? Como saberei o caminho para escapar do inferno? Não é verdade? E como eu te falei, a nossa vida é feita de escolha, não é verdade? A nossa vida é feita de escolha e de decisão que tomamos dia após dia. Muitos perguntam, que roupa eu irei vestir? Com que camisa eu irei vestir? O que comer? O que beber? O que iremos fazer? O que iremos fazer? Isso ou aquilo. A nossa vida é assim, cheia de decisões diárias sempre, não é verdade? Temos a liberdade de escolher o que queremos, o que caminhamos, o que caminho seguiremos, em que acreditaremos. São decisões importantes a serem tomadas dia após dia. Mas a Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno. E é para um deles que nós iremos depois dessa vida. Tudo depende apenas de uma decisão a ser tomada. Não é verdade? Tudo depende de uma decisão a ser tomada. Então a decisão é sua. O que estás fazendo de bom aqui? Mediante a Deus. O que estás fazendo de bom para com Deus? Não é verdade? Então, como saberei? Como saberei que caminho seguir? Não é verdade? A Bíblia diz que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Não é verdade? Outra pergunta que perturba a mente do ser humano é essa. E quanto aos meus pecados? Muitos querem saber. E quanto aos meus pecados? Não é verdade? A Bíblia diz que o que recebe, ou melhor, o que encobre os pecados nunca prosperará, mas o que confessa a Deus e deixa alcançar misericórdia, esse sim será perdoado. Não é verdade? Provérbio 28:13. E 1 João 1,7 diz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Jesus. Caro amigo, amigos e amigas, né? Você que vai assistir esse vídeo, eu quero dizer a vocês, as interrogações que perturbam a sua mente podem ser desfeitas em nome de Jesus. Basta você fazer o quê? Entregar sua vida a Jesus, confiar seus caminhos a Ele, não é verdade? Judas 2,5 diz, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Marcos 12,30 diz, ama ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento, não é verdade? E de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia, meu amado irmão,
A Bíblia é a carta de Deus enviada aos homens. Amém? A Bíblia é uma carta de Deus enviada aos homens. O problema é que os homens falando da humanidade, a humanidade não quer ler a Bíblia. A humanidade não quer ter o conhecimento. A própria Bíblia diz que a humanidade perece por falta de conhecimento. Amém? E a oração é a carta do homem enviada a Deus. Quer falar com Deus? Ora, bota o teu joelho no chão e ora a Deus. Acaba com essas tuas interrogações. Salmo 55, 22 diz, lança sobre ele, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro também diz, 1 Pedro 5, 7 diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é verdade? Lá no livro de Mateus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis. Então não se preocupa com essas coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é verdade? Mas por que a humanidade vive sempre com medo? A humanidade vive sempre com medo por uma combinação de fatores biológicos e sociais, sendo o medo uma emoção enraizada em nosso instinto de sobrevivência. No entanto, na sociedade moderna, essas emoções ancestrais se manifestam de forma mais complexa, como ansiedade e o medo e incerteza, e o medo da rejeição. Então todo mundo tem medo de ser rejeitado. Mas se você tem a Cristo, isso não é um medo para você, porque tudo você vai lançar na mão de Cristo. E Cristo vai resolver os teus problemas. Amém? Então a partir de agora, não precisa ter medo. No Salmo 63 diz, Jesus diz, não tenha medo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Então se Jesus venceu, como ser humano, a gente pode vencer. Amém? Agora eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler mais uma passagem, está no livro de Efésios 1:11, que diz, neles foram também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo a sua própria vontade. Segundo a sua própria vontade. Amém? Agora eu quero orar por você. Senhor, conduze-me ao propósito para o qual eu fui criado, Senhor. Senhor Deus, dá-me uma visão para a minha vida, Senhor, porque eu deposito a minha identidade e meu destino em Tuas mãos, Senhor. Senhor, mostra-me se estou seguindo Teus planos para mim, porque eu desejo, Senhor, que Tua obra em minha vida seja completa e seja eterna, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que age em todas as coisas para o bem daqueles que Te ama, para o bem daquele que Te ama, dos que foram chamados de acordo com o Teu propósito, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que me mostre claramente os Teus dons e talento que me concedeste hoje e sempre, em nome de Jesus. Concede-me, Senhor, também pelo Teu caminho certo, à medida que eu desenvolvo. Te peço também que capacite-me a usá-lo segundo a Tua própria vontade e que tudo ocorra para a honra e Tua glória, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Senhor, meu Deus, abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser diligente na tarefa diária de guardar a Tua palavra na mente, no coração e no juízo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço que abre porta de emprego, Senhor, para todo aquele que precisa manter o sustento de Tua família. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu. Senhor, ajuda aquele que está no leito de um hospital agora, na madrugada, em nome de Jesus. Senhor, ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da Tua presença e o amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade e hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.